Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre luminância. É uma aula curtinha, mas muito importante, tá bom? Bom, luminância é, na verdade, o quê? É a medida de sensação da claridade de uma superfície iluminada. Olha só que subjetividade nós estamos falando aqui. É a medida da sensação da claridade, tá? Existem equipamentos específicos que fazem essa medição utilizado em determinados segmentos, como fotografia, né, o pessoal da área da fotografia, pessoal da área de cinema, né, de TV, que precisa fazer essa medição, porque está relacionado ao que está voltando de luz, né, e a câmera está capturando ali. Então, eles precisam ter essa informação, né, de forma mais precisa. Nos projetos de iluminação aqui, olhando para a área da arquitetura, para a área de interiores, né, a gente quase não utiliza esse equipamento, tá? Porque, na verdade, em alguns ambientes, em alguns projetos, a gente trabalha com a subjetividade, né, com o efeito da luz, o criar, né, a luz e, ao mesmo tempo, criar as sombras que a gente quer para aquele ambiente, para aquele projeto. Tá? Mas voltando aqui, então luminância, né, é a quantidade de sensação da claridade de uma superfície iluminada. Ou seja, vamos ver esse exemplo assim, é a intensidade em que a lâmpada ou a fonte de luz emitiu a luz sobre um quadro e a refletiu sobre um plano de trabalho, né? Ela voltou para este ambiente. Então é a intensidade em que a lâmpada emitiu essa luz aqui de dentro, tá, sobre este quadro. Vamos pensar que esse daqui é um quadro que está sendo iluminado, e essa luz bateu nesse quadro, parte ficou neste quadro, parte foi refletida, né, que é aqui que voltou para o ambiente, tá? Então, a luminância é essa questão aqui do voltar para o ambiente, é a sensação da claridade que está voltando. Tá? Ela é medida, né, por candela, tá? Que divide a área, então a gente já viu o que é candela. Candela é de fato a intensidade de luz, né? E aqui está sendo dividida pela área, ou seja, o metro quadrado que está voltando, tá? Bom, dentro deste conceito, né, que é muito subjetivo no nosso cotidiano, a gente normalmente enxerga a luminância, que é o que está voltando para a gente, tá? Então, aqui fica de uma forma mais resumida, para que a gente possa entender a diferença de iluminância, que foi assunto de uma aula específica, e luminância, que é o assunto desta aula. Então, esta imagem, ela resume de forma bem clara e objetiva para que você possa memorizar o que é a luminância, né? Então, vamos lá. A partir do momento que eu tenho um fluxo luminoso, né? Eu tenho lumens, tá? Então, esse fluxo está saindo dessa luminária e a partir que ele direciona para essa área de trabalho, para essa mesa, então esse percurso aqui já de certa forma direcionado, a gente tem aqui a intensidade luminosa, que é a candela, tá? E quando chega nessa superfície, tá? E aí é que está a luminância, que é o que retorna para nós, que é o que nós enxergamos, tá? Então, luminância é a quantidade de luz proveniente de um objeto ou superfície iluminada que o olho humano percebe, ou seja, é essa luz em que está chegando aqui que nós estamos vendo, percebendo ela em um determinado ângulo, tá? Bom, essa questão de ângulo, depois a gente vai entender melhor que à medida que a luz bate, dependendo da superfície, se ela é uma superfície regular, né? Ela vai bater, ela vai entrar neste ângulo e vai sair no mesmo ângulo, tá? Então, isso a gente vai ver depois em questão, de aulas mais específicas sobre isso, mas o que nos interessa é saber o que que é luminância. Então, luminância está muito atrelado a essa questão aqui, né? É a quantidade de luz proveniente de um objeto ou uma superfície, que aqui é uma superfície iluminada, que o olho humano percebe, que nós percebemos, tá? E
essa quantidade de luz, ela na verdade tem variações por causa do acabamento em que essa superfície pode ter, como por exemplo aqui, ó, tá? Essa superfície pode ser clara, pode ser escura, pode ser brilhosa, pode ser fosca. Então, à medida em que essa fonte de luz atinge essa superfície e ela tem essas características diferentes, os resultados da nossa percepção aqui, né, da quantidade de luz proveniente, vai ser diferente também, porque uma superfície escura tende a absorver essa luz, uma superfície clara tende a refletir, né? Então, são conceitos assim que a gente já mais ou menos tem muito definido, né, em relação a essa luz que bate na superfície e que volta. Então, essa superfície, se ela é clara, relembrando, ela vai ajudar a rebater essa luz de novo um pouquinho para o ambiente. Se ela é escura, ela vai reter, né? Então, isso tudo está atrelado a isso, tá? Então, espero que tenha ficado claro para você essa questão da luminância. Então, para memorizar uma última vez, vamos lá. Luminância, tá? Que é medida ali em candela por metro quadrado, é a quantidade de luz proveniente de um objeto ou uma superfície iluminada que o olho humano percebe, tá? Ok? Bom, espero ter contribuído com esse conceito que também é muito importante, que está atrelado aos ambientes em que a gente vai projetar, né? Por exemplo, ambientes escuros vão exigir que eu coloque mais quantidade de luz, porque o que vai voltar dessa luz, né, na percepção de nós, do olho humano, né, vai ser diferente de um ambiente mais claro, tá? Então, isso tem tudo a ver com o nosso cotidiano de projeto, para que a gente possa ter muito claro isso. Tá joia? Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.